Então quer dizer que você está querendo se tornar arte terapeuta. Fica nesse vídeo porque eu vou te dar várias dicas de como, de fato, se tornar um arte terapeuta com o mínimo necessário. Com uma formação assim, ó, isso daqui tá bem formado, tem uma boa base. Oi, meu nome é Bruna, eu sou arte terapeuta de abordagem junguiana e eu sempre recebo perguntas, essa pergunta, né? Como se tornar uma arte terapeuta, como funciona a formação, onde estudar, em diversos canais que eu tenho nas redes sociais. Então eu resolvi fazer um vídeo para quando alguém me perguntar, eu só envio esse vídeo, sabe? E aí já me deixa nos comentários, Bru, eu vim porque você me mandou o vídeo. Ou, Bru, eu vim porque encontrei esse vídeo no YouTube, nas pesquisas e tudo mais. E já me conta o porquê você tá querendo se tornar arte terapeuta, porque eu gosto, primeiro que eu gosto de uma fofoca boa, e eu gosto de entender o percurso das pessoas. Acho incrível ouvir as histórias. Então, se for possível, já deixa aqui nos comentários. Mas, neste vídeo, eu vou tentar ir responder as principais dúvidas e indicações de livros para que você tenha aí uma boa caminhada. Antes de mais nada, é importante que você entenda que a arte terapia é um processo terapêutico. Então a gente vai ter a arte, sim, amo, amamos, mas também tem a parte da terapia. Então tem uma abordagem psicológica por trás que vai ajudar a gente a fazer escolhas artísticas expressivas. E é um processo sério e profundo. Não tem um manual. Então, nosso papel como arte terapeutas é a gente poder ajudar a pessoa perceber os sinais ali que o processo vai dando e ofertando o espaço e a materialidade necessárias para que a pessoa ela possa ir passando e se estruturando, se reestruturando, enfim, cada paciente, cliente vai ter o seu objetivo, né? Mas é um trabalho extremamente de muita responsabilidade. E por conta disso, é importante que a gente se mantenha em estudos, em ateliê, que a gente tenha uma base de fato boa. E esse é o primeiro tópico. Primeiro, se você já entendeu então sobre o que é arte terapia e entendeu que o negócio é sério, porra, tu já tá aí a 10 quilômetros de distância na frente de muita gente. E aí, já vou trazer aqui tema polêmico que vídeos, materiais, livros e coisas escritas arte terapia para, 3 pontinhos, como se fosse uma receita pronta, tu tá mais longe de ser um arte terapeuta do que perto. Por quê? Por exemplo, se chega um paciente para mim que fala, eu sou muito ansiosa, tudo me gera crise, tá difícil, normalmente as pessoas lá não chegam todas organizadinhas, não, elas chegam em crise, pelo menos é o que tá vindo para mim. E aí você vai lá, pega o guia lá. Aí tu pega o que você baixou, 50 técnicas de arte terapia para seu consultório. Você vê lá, atividade de aquarela para pessoas ansiosas, atividade XYZ. Vou pegar o exemplo da aquarela. E aí a pessoa chega com essa demanda de ansiedade. Você nem escuta a história dessa pessoa, você nem sabe quem ela é. Viu lá na receitinha de bolo de que aquarela, nossa, ótimo para pessoas ansiosas. Exemplo, gente. Você pode desestruturar e piorar a pessoa, né? O caso da pessoa. Imagina aquela aquarela que é toda livre, leve e solta, que vem a água, aquela abundância de água que às vezes vai. E não que aquilo não reflita o interior da pessoa, mas às vezes, você tá entendendo? A gente pensar, ter cuidado com a história dessa pessoa. Às vezes ela já tá com muita água. Será que é de fato aquele material necessário? Você ouviu quem é a pessoa, né? Então, não existe receita de bolo para a alma de ninguém. E o que eu uso de critério para mim não deve ser critério para os outros, para quem chega até mim. Por isso é um trabalho muito delicado. E a arte ela é extremamente mobilizadora imageticamente dentro da nossa psique. Então, é um cuidado assim de formiguinha, de sensibilidade que todo dia a gente tem que praticar. Então entendemos isso, entendemos que não tem receitinha de bolo. Assim, você pode até comprar esses livros de 50 técnicas de arte terapia como um lugar de repertório, mas não como um guia para os seus atendimentos. Não é isso. A arte terapia não é atividadezinha descontextualizada. Tá bom? Fechou? Eu acho que se você sair desse vídeo entendendo isso, meu amor, tu já atingiu o meu objetivo com esse vídeo.
Mas vamos lá, então você já entendeu tudo isso e você quer então iniciar a sua formação. O que você vai fazer? Você não vai clicar nos anúncios de R$ 100, 6 meses se torna um arteterapeuta, se capacite em arteterapia em 6 meses, em 3 meses, R$ 40. Não. Você vai entrar no site da UBAAT, que eu vou deixar aqui embaixo, que é o site da União Brasileira de Arteterapeutas. E você vai olhar na sua região, no seu estado, quais são as instituições que estão cadastradas dentro do site da UBAAT que ofertam essa formação perto de você. Ufa, é isso que você vai fazer. Abriu ali o site da UBAAT, você vai procurar e aí você vai entrar em contato com essas instituições que estão neste site para perguntarem sobre preços, matriz curricular e tudo mais. Combinado? Por quê? Estamos no processo aí de regulamentação da profissão, de entender quais são os critérios mínimos, e como eu disse, a gente está lidando com a alma das pessoas, então não tem receita pronta e não é um processo fácil, não é um processo assim você já entendeu já. A não ser que você seja uma pessoa autodidata que, meu aborto, compartilha esse milagre comigo, não sei. Mas é importante que o seu percurso, caso você queira se tornar um profissional sério, bem embasado, ele passe por cursos que ofertam o mínimo exigido pela Associação Brasileira de Arte Terapia, tá entendendo? Porque lá eles olharam e falaram, cara, para ser um bom arte terapeuta, as pessoas precisam passar por pelo menos isso daqui. A pessoa passando por pelo menos isso daqui, ó, já tem uma base bacana. Agora, tem lugares que vendem, e eu entendo, a gente quer as coisas rápidas, a gente quer mudança de vida rápida, a gente quer coisa barata, porque não tá fácil viver neste país, neste mundo capitalista, e aí a gente quer lá pegar o cursinho de R$ 40, que não vai te dar as condições mínimas, as experiências mínimas necessárias para que você possa conduzir uma clínica. Eu peço atenção a isso, tá? Entre em contato. Ai, mas surgiu uma universidade que é super conceituada com curso de arte terapia. Pergunta para essa universidade. Oi, meus amores, vocês já estão credenciados, cadastrados, deitado lá na UBAT, o seu curso? Não. Fiquem atentos a isso, porque eu já recebi mensagem de pessoas que eu estava ajudando a pessoa a entendê-la, se inscreveu numa faculdade que, ó, nome top, um nome que eu fiquei, nossa, eu queria fazer formação nesse lugar. Mas eles não seguiam os critérios mínimos da UBAAT, não eram aprovados, não estavam lá no site da UBAAT. Estavam em busca ainda. E isso pode te prejudicar no futuro, porque a gente está nesse processo de regulamentação, a gente não sabe quais serão os critérios mínimos, mas o que a gente sabe é que existe hoje uma associação que está em busca, né, e tem, te dando, olha, gata, é o mínimo isso daqui. Então vamos tentar? Então, para uma boa formação, vai no site da UBAT. Então, combinado? Vai ficar clicando em 1000 anúncios? Bruna, duas opções. Fiz a minha matrícula na formação, né? Tudo certinho, instituição bacana, associada ao BAT, perfeito. Ótimo. Pesquisa qual é a abordagem psicológica que vai guiar e nortear o curso. Bruna, tem 2, 3, 4, 5 universidades cadastradas onde eu moro. Manda mensagem para elas e pergunta qual que é a abordagem psicológica que vai dar base para o processo, para a formação. Por quê? Eu, Bruna, vim das artes, eu não entendia nem nada, amor. Não sabia de nada, sabia que era Freud nas frases, sabia de nada da psicologia. Tô ralando até hoje em relação a isso. Então, quando eu caí de paraquedas e conheci Jung, que estou apaixonada, sim, eu não sabia quem era, cheguei perdidaça. Se eu tivesse lido algumas coisas antes do curso iniciar, teria me ajudado muito, ou durante o curso, né? Teria me ajudado muito. Entendi pelo menos quem era o cara, ou que eu fui entendendo no meio do processo. Incrível. Lutei, suei para poder compreender as coisas ali. Deu certo. Foi com muito suor. Então, descubra qual é a abordagem por trás que vai sustentar o processo de formação e já vai olhando na bibliografia mínima quais são os livros básicos daquela abordagem. Porque é essa abordagem que vai transformar o processo artístico em um processo arte-terapêutico. Porque é diferente. Eu sei que a arte é extremamente terapêutica, mesmo quando não é terapia. Eu já contei a minha história aqui,
Eu sou e fui transformada e curada pela arte, pelo teatro. Mas é diferente quando você se propõe a arte terapia. Para se tornar arte terapia, precisa ter uma abordagem psicológica que vai dar base para suas escolhas como arte terapeuta. Eu não vou simplesmente, ai, a pessoa fez um desenho X, agora já está na hora dela experimentar outro material, porque é bonito, é legal ela conhecer, vou dar para ela de pastel seco, porque é bacana. Não, tem que ter um objetivo terapêutico. Por que que eu vou dar giz pastel seco? Por que que já é hora de sair do desenho, de ir para a pintura? Onde? Quais são os vestígios? Onde que eu pude enxergar isso? Eu preciso ter uma abordagem psicológica por trás para fazer essas escolhas. O que eu vou perguntar para o meu paciente, para o meu cliente, da produção dele, eu preciso ter uma abordagem psicológica por trás para poder saber quais são as perguntas que eu vou fazer e quais perguntas eu não vou fazer. E se eu preciso fazer perguntas, porque tem momentos, ó, que é para outra hora também. É, mas percebam, é importante você já ir pegando os livros que são base, já ir lendo, já ir pesquisando. A inteligência artificial é maravilhosa para isso, para ajudar a gente a estudar. Então você tá lá com um livro, não entendeu, fala, meu querido, me ajuda a entender isso daqui. Óbvio que com um professor, um mentor, é muito mais fácil e mais certeiro, porque nem sempre eles são, a inteligência artificial, ela é certa, ela é correta, mas ajuda muito. Então, vamos utilizar essa ferramenta que a gente tem em mãos. Entendeu qual é a sua abordagem, fez a matrícula numa instituição que está associada ao BAAT, entendeu que a arte terapia não é atividadezinha, que não tem material é, específico, que não tem uma regra para todas as almas, porque todo mundo tem que ser de um jeito, não é assim. Oh, meu amor, seja bem-vinda, seja bem-vinda. E aí eu vou te dar a última dica, que eu considero uma das mais maravilhosas, que se eu tivesse conhecido esse livro antes de começar a formação, teria sido tão incrível, porque eu considero ele base. Eu acho que eu comentei, não sei se nessa gravação ou na outra que deu erro, que eu tenho vontade de fazer um mini curso, assim, mini curso introdutório, para você assistir antes da formação e não chegar tão perdido, eu tenho vontade. Mas, já comecei a fazer umas coisas, mas nunca terminei. Um dia, se eu terminar, eu vou deixar aqui na descrição. Mas um livro que eu indico que você compre. Ai, Bruna, não sei se eu vou fazer arte terapia, ainda tô indecisa. Compre o livro. Ai, eu acho que eu vou fazer. Compre o livro. Ai, eu comecei. Compre o livro. Ai, Bruna, eu já tô terminando. Compre o livro. Bruna, eu já tô atuando com arte terapia. Compre o livro. Que é Para Entender Arte Terapia, Cartografias da Coragem, da Ângela Filippini, que foi uma das maiorais que trouxeram e ainda continuam trazendo e batalhando pela arte terapia no Brasil. E esse livro é um livro para a gente poder, de fato, entender o ofício da arte terapia, né? O ofício do arte terapeuta. O que é arte terapia? A gente, assim, ela mostra alguns casos. É um livro curto, mas é um livro base. Eu acho que é um livro básico. Óbvio que ela tem abordagem junguiana, a Angela Filippini, ela é junguiana, mas eu considero que para todo mundo esse livro aqui, ele é essencial para você poder entender o que é e qual é a função, o que nós fazemos como arte terapeutas. Eu vou deixar o índice desse livro no blog, vou deixar o link do blog aqui, e no link do blog, que aí dá para eu escrever bonitinho, eu deixo o índice desse livro e o link para você comprar ele. Óbvio, já vou deixar avisado, se você comprar pelo meu link, me ajuda a manter o blog, me ajuda a manter esse canal. Mas também, se não quiser, tá tudo certo. O importante é que você compre este livro, caso você esteja afim de se tornar um arte terapeuta, ou pelo menos está considerando e tentando entender o que é a arte terapia de fato. Não essa coisa esteticamente bonitinha, ai, gostosinha, que as pessoas às vezes acham que é, mas o que de fato é um trabalho sério com a arte terapia no Brasil. Well. É isso. Acho que abordei os principais pontos e os mais essenciais. E qualquer nova dúvida pode me mandar mensagem, pode me perguntar, pedir novos temas de vídeo. E eu espero colaborar com a formação aí de vocês. Se vocês começarem a formação depois de ver esse vídeo, vai me contar também, por favor. Beijos e até o próximo vídeo.